Quando eu, certa manhã, despertei de sonhos intranquilos, encontrei-me em minha cama, metamorfoseada em uma traça. Bom, resolvi fazer esse vídeo para tentar responder a tal pergunta do título, porque já me perguntaram qual é a minha relação com os livros, por que eu sou tão assim entregue à literatura, e também já comentaram a forma que eu falo sobre os livros como se eu tivesse apaixonada e com muita paixão. Eu não nego isso, é verdade, gosto bastante, e aqui nesse vídeo eu vou tentar explicar o motivo do porquê eu gosto tanto de livro, e quem sabe pode ser uma identificação com você. Talvez eu consiga expressar aquilo também que está dentro de você. E vocês podem deixar nos comentários qual é de fato a sua relação com os livros e a literatura em geral. Mas sabe que existem perguntas tão simples que são muito difíceis de ser respondidas. Então cabe aqui eu contar um pouco da minha experiência e da minha relação para, enfim, eu dar uma resposta. E esse é um sentimento muito antigo, essa relação do homem com o livro vem dos nossos ancestrais e ancestrais em geral do mundo inteiro. Se a gente pensar em questão de guerras e regimes autoritários que as pessoas não podiam ter acesso à literatura e queimavam livros em praça pública, também já virou até cenário do livro clássico Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, que conta mesmo essa coisa intrigante das pessoas praticamente sacrificarem pelos livros. Por que os livros fazem isso com a gente, mexem com a gente? Nesse caso, e até pode ser respondido até hoje, é porque o livro é poder, o livro é conhecimento, e conhecimento é poder. Então, se a gente limita uma pessoa à literatura, diversos tipos de livros, não só literatura, mas também não ficção e conhecimentos em gerais, isso vai acabar limitando esse poder e também conhecimento sobre algo que aquele regime, aquele grupo não quer que você saiba. E como Guy, de Fahrenheit 451, que era o bombeiro, que queimava os livros e via aquelas pessoas se matando pela literatura e tentando esconder livros, ele fica tão intrigado com aquilo que acaba fazendo igual. E é justamente essa coisa incômoda que a pessoa de fora vê outra lendo e se entregando por um livro. Por que você fica o tempo todo lendo isso? Debruça tanto neles, como Matilda, por exemplo. E cada um particularmente tem o seu motivo, cada um tem a sua relação diferente ou até um pouco igual com os outros. Então, se a gente usar o exemplo de Matilda, ela tinha uma relação com os livros porque ela não conseguia ter com a família, de Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Se a gente usar o exemplo dela, ela procurava nos livros algo que a realidade não podia dar para ela. E se você vai parar a pensar, assim, muitas pessoas leem para fugir da realidade, porque acham aquele ambiente, aquela narrativa que identifica com o sentimento ou o desejo da pessoa muito mais interessante. Então são relações muito particulares. Cada um tem um sentimento diferente com o seu livro, cada um tem o seu motivo de começar a ler aquele livro, começar a debruçar sobre ele. Então é particular, cada um tem a sua resposta e eu tenho a minha resposta, mas eu não sei se vai ser suficiente em palavras, então eu vou tentar associar com análises da minha experiência e de alguns livros que eu já li. E é muito triste que tudo aquilo que você quer ler um dia não vai conseguir, porque todos os livros da vida a gente não vai conseguir ler. Mas por que ainda assim a gente continua comprando? Porque ainda assim a gente continua mantendo em estantes, por exemplo. Eu tô na biblioteca do meu pai, tá? Eu usei como cenário. De novo invadindo, né? Eu não consigo me aguentar. Mas por que a gente tem essa relação, então? Se a gente sabe que não vai ser concretizado, se a gente sabe que aquilo nunca vai ser concluído, mas a gente quer mantê-los, a gente quer ter sempre eles com a gente. E isso também faz parte da nossa relação com os livros. Pode ser explicado ou não, talvez não cientificamente. Então a gente só pode responder através do coração.
Sobre o não conseguir ler todos os livros, eu sempre lembro de Umberto Eco, que ele tinha uma biblioteca enorme com mais de 30 mil livros. Existe um vídeo também, vou deixar na descrição para vocês assistirem, ele andando pela sua biblioteca e perguntando se ele já leu todos ou se já leu a maioria desses títulos. E ele fala que a biblioteca dele é chamada de antibiblioteca, porque são todos os livros inacabados. E ele diz que a relação do leitor com o livro não necessariamente é terminar um livro, mas é sempre e continuar lendo. Todos os livros que não vamos conseguir ler, quem sabe numa outra vida, quem sabe num outro momento de existência, não sei como você acredita, mas eu provavelmente estarei num canto, numa biblioteca, como aquele autor alemão Thomas de Kempis um dia disse: procurei pela felicidade por toda parte, mas só encontrei num canto com um livro. Uma coisa que eu acho muito legal, que já me perguntaram e talvez já tenham perguntado pra você também, se por acaso um dia você perder esses livros, qual vai ser sua reação? Eu ficaria frustrada com certeza, e não é só simplesmente comprar tudo de novo, fazer uma nova coleção, é que o livro em si, ele tem uma marca sua. Não tô falando daquela marca de rabiscar, anotar, enfim, mas é o que você constrói ao longo desse processo de leitura. Além da história que você está lendo e conhecendo, você também está criando essa relação com o livro. Então, essa construção entre você e o livro é algo que ficou naquele tempo, é algo que você vai guardar para a memória. Então, quando se perde e você não tem mais aquilo de novo, é como se parte da sua memória também tivesse sumido. E pensando nisso, eu lembro da frase de Machado de Assis, que disse que cada obra pertence a seu tempo, e sim, posso adaptar para o leitor também, que cada leitor também pertence a seu tempo. A dica de livro que eu dou é do Alberto Manguel, que é o Leitor como Metáfora. Ele vai falar sobre os estilos de livros e de leitores. Ele vai falar muito sobre os estilos de leitores desde a traça, como eu falei no início do vídeo, que é realmente aquela pessoa que se debruça de uma forma, não consegue largar loucamente, ou também sobre leitores que lidam com a leitura de uma forma muito perigosa. Agora, não sei se isso responde à pergunta, mas eu vou usar o exemplo de Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, esse clássico que eu fiz uma releitura recentemente, e isso me fez pensar sobre como esse livro, essa história, ela significa o processo de leitura. E como assim isso aqui é o processo de leitura? Bom, a gente vê um personagem, que é o Robinson Crusoe, que ele ouve o chamado do mar. Ele vai direto para o desconhecido, vai para conhecer e descobrir coisas que provavelmente ele não teria conseguido se não fosse pela própria experiência, e muitos alertando que aquilo seria perigoso. Então a família é muito preocupada dele simplesmente se jogar e ir embora para o mar. Ele sobrevive ao naufrágio, é o único a sobreviver e fica numa ilha deserta por 28 anos. Agora, como eu associo isso ao processo de leitura? Se você parar a pensar, quando a gente está no processo de leitura, a gente simplesmente se joga ao desconhecido, que seria aquele livro novo, a gente se debruça em conhecer e descobrir coisas novas do enredo da história, e da mesma forma que o Robinson Crusoe ouviu o chamado do mar, a gente poderia dizer que ouvimos todos os dias o chamado de um livro novo. E a gente viaja da mesma forma que o Robinson Crusoe viajou e percorreu o mar, mas a gente faz isso sem sair de casa, obviamente. E quando ele fica na ilha deserta, é como se a gente visse a nossa relação com o livro também isolado. Estamos num canto lendo ele. E externamente, quem nos vê com o livro, vê que nós somos solitários até. Mesmo que nós sentimos estar acompanhado de uma boa história, mas quem vê de fora vê que nós somos muito individuais no nosso particular e muito isolados também, como Crusoe na ilha. E o perigo que Robinson Crusoe pode encontrar no mar, e principalmente na ilha, se jogando ao desconhecido, da mesma forma a leitura ela pode ser perigosa também. Se a gente pensar no que eu falei sobre os grupos autoritários que há muito tempo eles não queriam que as pessoas chegassem a esse conhecimento, a esses títulos. E também tem um fato curioso, muito engraçado, que as pessoas na época de Dante que leram Divina Comédia, principalmente o Inferno, por ele ter detalhado daquela forma na história, acreditavam que ele foi e voltou ao inferno muitas vezes, e principalmente porque sua pele era bronzeada. Então imagine o poder da leitura, imagine você
pegar uma história fictícia, ou mesmo que seja baseada num tempo, numa época muito distante, e ainda assim ela conseguir impactar você de uma forma. É justamente o perigo que eu digo, que a gente pode se assemelhar então ao perigo que talvez o Robinson Crusoe encontrou nas águas, né, no mar. Então eu associo tanto a história de Robinson Crusoe com esse processo de leitura que eu acabo usando disso para responder também o porquê eu continuo fazendo isso, o porquê eu leio e porquê gosto tanto de ler livros. Objetivo alcançado? Não sei, talvez sim. O que vocês acharam? Eu consegui responder essa pergunta? Mesmo se não tenha conseguido, não tem problema. Pelo menos o que eu queria passar nesse vídeo é justamente para as pessoas e também para você, talvez, que tem essa dúvida do porquê gosto tanto de livros e porquê continuo lendo, porque quero também relê-los e também mostrar isso para vocês. Talvez vocês também tenham esse mesmo sentimento que o meu. Então deixa nos comentários para a gente poder conversar sobre o que é essa relação, o que é isso, né, que a gente sente e muitos outros já sentiram o tempo todo. A pergunta que eu fiz no vídeo não necessariamente também pode ser respondida. Você pode tanto responder agora, responder depois de 5 anos de outro jeito. Tem vários motivos, é muito particular, é muito singular também a nossa relação com o livro. Então vai de cada um querer responder do jeito que quiser. E sobre literatura, para mim, a literatura se assemelha ao resgate. Resgate de memórias, resgate de histórias que vão fazer muito mais sentido na minha vida do que minha própria existência e são muito mais fortes de lembrar ao longo do tempo. E não só isso, são aquelas histórias que eu vou usar de referência sempre, hoje e no futuro, e vão todos os dias moldar o meu caráter. Mas o ser humano já adulto, ele continua aprendendo, ele busca por conhecimento o tempo todo, ele sempre continua seguindo. Então eu não acredito que ele vai ter 100% de conhecimento, mesmo que ele, sei lá, com 6 anos de idade, pegar para ler um clássico e depois de 30 anos ler esse mesmo clássico de novo. Vão ter percepções também diferentes, né? Então aí a gente já entra no sentido de releitura. Então essas grandes histórias que marcaram muitas gerações e principalmente continuam marcando até hoje, mas não coloco só clássicos, também outras histórias contemporâneas que a gente vai se identificar com o personagem. De alguma forma eu vou resgatar tudo isso e guardar para a vida inteira. Deixa eu ver. Você botou o livro. Que livro é esse? Deus e Liberdade. Não, Joaquim de Carvalho. Teólogo. Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um pouco diferente, talvez uma carta, uma declaração para a literatura e para a minha relação com o livro. E eu espero muito que vocês possam deixar nos comentários ou quiserem também compartilhar com alguém que esteja tentando entender a sua relação com o livro e a literatura. Então não deixa de curtir esse vídeo, compartilhar, deixar o seu comentário. E se você quiser apoiar o canal, você pode comprar com o meu link na Amazon, que eu vou deixar na descrição, que você não paga nada mais por isso e me ajuda muito aqui. Se você chegou agora, não deixe de se inscrever também, porque 3 vezes aqui na semana, no domingo, na quarta e na sexta, eu trago vídeos literários. Então foi isso, gente. Obrigada por ter assistido a mais um vídeo do Bruni Livros. Tchau!